Olá, aluna majestosa, seja muito bem-vinda. Que alegria ter você aqui nessa segunda fase da nossa jornada. Nós entramos agora em uma segunda fase, nós ficamos 10 dias falando sobre identidade e agora estamos entrando em uma nova fase, a segunda fase da nossa jornada, que se chama formação. E agora vamos caminhar em direção à maturidade espiritual, constância emocional e revelações de Deus. Hoje o tema é forte e transformador e é: a cura começa na constância. Mas primeiro vamos orar? Senhor, nos ensina a permanecer. Nos dá, Senhor, raízes, sabe? Profundas e firmes. Que esse devocional venha como uma resposta para quem está cansada, para quem está cansada de desistir no meio do caminho, assim como um dia eu estive, Senhor. Assim como um dia eu estive tão inconstante, procrastinadora, desistindo de tudo facilmente por conta das dificuldades, Senhor, que esse devocional alcance o coração de mulheres que estão inconstantes, mas não sabem nenhum motivo. Se elas estão aqui, Senhor, é porque elas estão querendo uma mudança. Então que o Teu Espírito Santo agora atinja, alcance o coração de cada uma. Em nome de Jesus. Amém. Nossa, sinceramente, quando eu fiz essa oração, meu corpo chega a se arrepiou, sabe? Porque o quanto a inconstância atrapalha a vida profissional, ministerial, familiar também. E aí, enquanto eu estava orando, eu fui lembrando de quantas coisas eu procrastinei, desisti, fui inconstante, o quanto isso atrasou os projetos que Deus tinha na minha vida. Embora Deus falando, usando até pessoas, ou usando inclusive, entregando diretamente a mim sonhos que eu tinha sobre o que eu estou vivendo hoje e sobre o que eu ainda vou viver. Ainda assim, a minha inconstância me atrapalhava muito. Mas eu tenho vencido isso e Deus tem levantado também a minha voz para a glória do nome dEle, para te ajudar. Então, se você está ouvindo isso, saiba que você é uma escolhida de Deus para ouvir esse conteúdo e para que a transformação também alcance a sua vida. Bom, vamos iniciar. O versículo de hoje está em Tiago 1,4. E eu vou ler nas duas versões hoje, NVT e King James, porque na King James está um pouco diferente. Então vamos lá, na versão NVT. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em alguma coisa. Na King James já está assim. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. É um pouquinho diferente, mas não mudou assim o sentido não, mas está um pouquinho diferente. Quando está diferente eu gosto de ler assim. Então, por que eu escolhi esse tema? Eu gosto sempre de iniciar explicando por que eu escolhi esse tema, qual a conexão desse tema com a constância. Eu escolhi esse tema para iniciar essa segunda fase porque não existe cura sem um processo. Não existe processo sem constância. Entendeu? Não existe a cura interior, sem um processo. E não existe um processo sem constância. Muitas mulheres me dizem, Monique, eu não vejo mudança. Muitas mulheres dentro do ambiente terapêutico dizem, não estou vendo ainda a mudança. E eu sempre pergunto, né? Há quanto tempo você começou? Você parou no meio do processo? Sabe? Tem até pacientes que eu atendo e eu acho até interessante, porque já aconteceu isso comigo recentemente. Eu atendi uma paciente que estava enfrentando um luto afetivo, que é quando se há um término de um relacionamento, seja casamento, noivado, namoro, enfim. E ela estava até se recuperando, estava bem, só que, na minha visão, ainda não tinha completado o processo. O processo não estava completo, existem fases, o luto afetivo, né, o luto ele tem fases, e eu considerava que ela estava numa fase ali bem no meio, ou seja, estávamos em processo. E era necessário a constância das sessões para que ela chegasse ao nível final, né, de aceitação daquele luto. Só que ela cortou essa fase quando ela entrou em um novo relacionamento sem se curar daquele anterior. Né? E aí ficou muito bem e tal, e parou as sessões. E ficou muito bem, que eu digo, na visão dela, né? Estava bem e tal, e parou as sessões, simplesmente não compareceu mais às sessões, e ali passou-se 4 meses, mais ou menos. E aí, de repente, ela me procurou desesperada, precisando urgentemente de atendimento, e aí eu realizei esse atendimento e ela estava em pedaços. Ela estava pior do que com aquele término anterior a qual estávamos tratando, porque ela não deu continuidade ao processo, né? Ela não foi constante, então não houve a cura. Não existe cura sem processo e não existe processo sem constância. Só que a boa notícia é que já tem mais ou menos uns 3 meses isso, e aí nós estamos caminhando, nós iniciamos então novamente o processo terapêutico e hoje ela está simplesmente
qual é a palavra? Quando eu não sei achar uma palavra, eu falo incrível. Ela está, sabe, muito bem, graças a Deus, e graças também ao esforço dela, né? Eu sei que Deus tem usado minha vida, mas ela se permitiu passar pelo processo. Ela está sendo constante. E eu tenho visto, sabe? Ela tem vencido a dependência emocional, um abandono do pai também, situações do passado, enfim, tem vencido. E, sabe, a constância dela nesse processo tem trago a cura que ela estava buscando. Só que antes ela buscava em outros relacionamentos, em amizades, em saídas, gastar muito dinheiro. E agora não. Ela está buscando em cuidar de si, da sua autoestima, inclusive entrando em cursos, né? Programando entrar em cursos. Uma pessoa jovem que não tinha nem sequer uma ideia do que iria fazer profissionalmente e já está pensando em cursos. E, enfim, a mente se abriu por conta da constância, por conta de entender que precisava, né, que precisa, melhor dizendo, passar por esse processo. Então, eu vou repetir essa frase para você, porque talvez ela possa falar com você no dia de hoje. Não existe cura sem processo e não existe processo sem constância. A constância é o que transforma, né, o que transforma a dor em força. É o que transforma a cicatriz em um testemunho. E é o que transforma o deserto que você pode estar passando em um lindo jardim. Deus pode te curar num momento, mas te amadurece em um processo. Então, a cura ela vai chegar, mas esse processo é um tempo de amadurecimento para a sua vida. Vamos falar sobre o contexto histórico agora desse versículo que nós lemos, né? Desse texto que nós lemos. A carta de Tiago, ela foi escrita a cristãos judeus que estavam dispersos, vivendo perseguições e provações. Esse Tiago é o irmão mais velho de Jesus e era o líder, né, da igreja de Jerusalém. Não deve ser confundido lá com o apóstolo Tiago, pois o apóstolo Tiago ele morreu ali muito cedo para ter escrito essa carta. Ele já inicia essa carta dizendo que devemos ter motivo de grande alegria ao passar por provações. Logo no versículo 1 ele sauda, né? No versículo 2 ele já fala: Meus irmãos, meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Né? Então ele já começa a carta dizendo que devemos ter motivo de grande alegria ao passar por provações. Por quê? Porque elas produzem perseverança. Então a provação vai produzir em nós a perseverança. Tá? E aí, em Tiago 1,4, é a continuação dessa ideia. Então ele iniciou com essa ideia de que a provação produz a perseverança, e aí no 4 ele continua essa ideia, dizendo então ali que a constância ou a paciência não é suportar, é crescer. E o objetivo é que sejamos então perfeitos e completos, ou seja, inteiros, curados, maduros. Por isso que eu escolhi esse texto aqui para iniciar essa fase. A gente está falando aí de processo de maturidade espiritual. Vamos falar um pouquinho agora sobre a originalidade das palavras aqui no grego, tá? Porque aqui foi escrito na sua originalidade na língua grega. A palavra traduzida como paciência aqui significa mais do que esperar. É suportar, resistir, suportar com resistência, melhor dizendo. A ideia dessa palavra aqui no grego, que aqui está na nossa Bíblia como paciência, dá essa ideia de suportar com resistência, tá? De permanecer com firmeza, de não desistir diante da pressão. Porque às vezes a gente até fala, né, que está esperando com paciência, mas todo santo dia a gente reclama de tal coisa que ainda não aconteceu. Nesse caso a gente está falando sobre a cura, né? Sobre a cura. Só que todo santo dia a gente se julga, se critica, né? Sobre algo que ainda não aconteceu em nós. Isso não é esperar com paciência. Isso não é, suportar com resistência. Não é. De fato, a paciência aqui desse versículo é suportar com resistência. É permanecer firme. É não desistir também diante da pressão. E esse não desistir diante da pressão é profundo até quando a gente fala de uma pessoa, de um novo convertido, por exemplo, que está passando por processos de cura, de transformação interior, e aí vem as pressões, né? As pessoas, por exemplo, falando: nossa, mas tá diferente, sua roupa tá diferente, antigamente você fazia isso, agora não quer mais, você tá chato. Então vem as pressões. Mas é aí que, né, nós devemos suportar com resistência e permanecer firmes. Já a expressão obra perfeita, tem aqui no nosso versículo, né, que aponta para um resultado pleno, completo e com um propósito cumprido. Né? Então aqui está falando que suportar com resistência vai nos dar aí uma completude, né? Um propósito cumprido. Em outras palavras, então, a constância não é a passividade, é construção. Muitas mulheres querem a cura emocional instantânea, mas feridas que foram criadas ao longo dos anos não cicatrizam da noite para o dia. Deus pode sim tocar em um instante, mas tocar, né, no coração, fazer esse convite
a essa cura, né? Deus pode fazer isso sim, despertar alguém, por exemplo, em culto, enquanto assiste um vídeo, como você foi despertado, por exemplo, assistindo algum conteúdo meu. Mas você percebe o quanto a constância, ouvir esses vídeos diariamente tem feito total diferença para você, e a cada vez que você escuta, você vai se sentindo melhor, vai sendo algo dentro de você, vai sendo trabalhado, porque de fato é isso, Deus pode te tocar em um instante, mas o caráter é moldado na caminhada. É na constância da oração, do devocional, como você está, né? Da escolha diária de cuidar de si, que é o milagre, né? É um milagre que vai ser formado. Então, eu até falei em um dos devocionais aí, se eu não me engano, ou eu não sei se foi no primeiro vídeo que está aqui nessa playlist, né? Falando justamente sobre isso, sabe? Das escolhas diárias que a gente faz, que o milagre ele está na constância e não em um evento, né? Por isso que você está aqui hoje. Por isso que você está aqui. Não para viver altos e baixos, mas para construir algo firme dessa vez, sabe? Algo firme, algo sólido, uma mudança verdadeira, de dentro para fora. Seja na vida espiritual, emocional, seja no casamento ou nas finanças, na sua autoestima também. A cura vem para quem permanece, não para quem visita o processo. Ou seja, é necessário permanecer constante, sabe? Permanecer constante nesse processo que você está vivendo. Não apenas visitar ele, sabe? Às vezes a gente quer fugir, né, das situações que a gente está vivendo. E é aí que configura essa visita. De vez em quando eu visito aquela questão que eu estou vivendo. Quando na verdade a cura vem em você permanecer no processo, buscando, claro, a cura, a transformação, que é o que você está fazendo agora. E não fugindo, como eu dei bem aqui agora há pouco. Um exemplo, né, de alguém que se envolveu em outros relacionamentos e sofreu uma decepção, foi deixada, né, e ali logo acendeu, olha só que interessante, acendeu, naquele exemplo que eu dei, acendeu o abandono do pai lá atrás, quando criança. Então é necessário resolver, é necessário passar por esse processo e resolver nossas questões internas. Mas para isso, só vamos conseguir isso com a constância. Quando somos inconstantes, a nossa autoestima ela desaba. Você já percebeu como você mesma se sente mal quando você desiste de algo que você começou? Então você começa, aí você desiste, e aí você fica muito mal, muito mal. A sua autoestima desaba. Mas quando você é constante, mesmo devagar, plantando sementes diárias, você começa a confiar mais em si mesmo, né? Confiar mais em si mesma e em Deus também no caminho. E é o tema, né, gente, do nosso devocional. Mulher constante, coração confiante. Então você começa a ficar mais confiante em si mesma e em Deus no caminho, sabe? A mulher que persevera, ela vê os frutos. A mulher constante, ela constrói raízes. A autoestima e constância estão ligados. Quanto mais você permanece, né? Quanto mais você permanece, mais você se percebe capaz, sabe? E a autoestima está muito relacionada a isso. A essa questão do que você sente ser capaz também está relacionada a isso, né? Eu consigo explicar um pouco melhor logo na introdução, na primeira aula do meu curso Treinamento Academia da Autoestima. A primeira aula já é a introdução à autoestima. Eu falo ali o que é autoestima, o que não é, né? E logo na primeira aula já tem exercícios práticos para você fazer, executar. Esse curso é lindíssimo. Se você quiser saber mais sobre ele, para não desfocar aqui, né, o que a gente está falando, se você quiser saber mais sobre esse curso, é só me procurar no WhatsApp, que eu te passo a grade, né? Ou seja, tudo que a gente estuda nesse curso são vários, mais de 10 exercícios para você, né, que são aplicados lá. Esse curso é lindíssimo e tem sido transformador para muitas mulheres. Mas o que eu estava dizendo autoestima e constância estão ligados. Quanto mais você permanece, mais você se sente capaz. E essa sensação do que você é capaz ou não está totalmente ligada à sua autoestima, tá bom? Vou deixar aqui as afirmações finais para você escolher uma, comentar. Tenho achado muito legal aqui, sempre recebo comentário aqui do YouTube. E aí, à medida que eu consigo, eu respondo. Eu vou deixar as afirmações e você vê qual é o que mais você se identifica e comenta aqui para mim. Eu sou uma mulher constante. Pronto. Essa é a primeira. Eu sou uma mulher constante. A minha cura está acontecendo dia após dia. Eu permaneço, mesmo quando eu não vejo. Isso que é fé, né? Isso que é a fé. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê, né? E essa frase fala sobre isso. Eu permaneço mesmo quando eu não vejo. Eu não vivo de picos, eu vivo de processos. E a última é: a constância me fortalece, a fé me sustenta e a cura me alcança. Essa frase também, essa afirmação é lindíssima, porque às vezes a gente está em busca da cura, em busca, quando na verdade deveríamos viver esse processo, amadurecer nesse processo, e a cura que vai te alcançar, né? Então essa última frase
Ficou bem interessante. Então, a cura me alcança. Bom, então esse foi o nosso devocional de hoje. Desejo um ótimo dia para você. E, como sempre aqui, meu Instagram vai estar aqui, Escola Mulher Majestosa, para você me seguir, mandar um print, tá bom? Meu WhatsApp também tá aqui para você entrar em contato e solicitar sua entrada no grupo. Esse grupo da Escola Mulher Majestosa é um grupo fechado, tá bom? Somente com as mulheres a qual primeiro manda mensagem para mim, eu conheço primeiro, e depois sim eu incluo no grupo. Então é um grupo totalmente seguro, onde tem mulheres que querem aprender mais e mais da palavra. A gente tem reuniões também, na medida do possível lá, às vezes de 15 em 15, mais ou menos a gente marca reuniões para estar conversando, escolhemos um assunto e a gente faz uma chamada de vídeo, conversa. Então esse grupo é bem legal. Então se você quiser participar, é só me chamar aqui no WhatsApp, tá bom? Desejo um ótimo dia para você e lembre-se, quanto mais você permanece, mais você se percebe capaz. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.